Matemática não é um negócio de visão ampla de tudo, assim, entendeu? Que você estuda tudo, aí você tem uma visão. Não, não é isso. Matemática é um negócio de construção. Bom dia, galera. Sejam bem-vindos e bem-vindas aí, moçada, ao podcast 800 no Enem. Eu sou o Bruno Bernardo. Eu sou o Bernardo Pena, tá? Eu sou o Bruno Lopes. Eu sou o Bruno Werneck. E aqui a gente discute estratégias pra gente conseguir 800 na prova do Enem, ser aprovado e conseguir chegar no seu tão sonhado objetivo, né não, Bruno? Exatamente. Hoje aqui nós vamos começar a conversar, né? Nosso assunto hoje vai ser como aprender a matemática, tá? Olha. Massa, né? Ontem a gente teve aí a prova da FUVEST, muita gente fez a prova, foi uma prova morosa, né? Então, o que você achou da prova? Rapidinho aqui antes. A prova assim, eu achei ela bem dentro do esperado, né? Me surpreendeu foi as duas primeiras questões serem de progressões, né? Uma de progressão aritmética, outra de progressão geométrica. Achei a questão de números complexos boa. Eu gosto da prova da FUVEST, né? Porque ela busca ali os conteúdos menos valorizados do ensino médio, né? Sempre tem um espaço ali para os números complexos, um espaço para a trigonometria. Então acho muito bom. Teve uma questão de análise combinatória. Para mim, análise combinatória é um dos assuntos mais difíceis, né? Então, se eu fosse fazer, eu deixaria por último. Mas, na minha opinião, era uma prova que dava para fazer. O aluno que estudou direitinho, né? Dava para fazer, achei uma prova muito boa, muito boa. Bom demais. Então é bom que a gente já vai começar aqui o nosso assunto. É o seguinte, a gente estava conversando, eu e o Bruno, e a gente viu, sabe, lida com os alunos, né, sempre, sabe da dificuldade que muita gente tem de começar. Então eu queria saber assim, Bruno, qual é a sua dica, o que você fala, para onde começar a minha caminhada até a medicina ou qualquer outra aprovação difícil, né, no vestibular, sendo que eu tenho tanta dificuldade em entender a matemática. Entendi. Cara, a matemática é um negócio muito interessante, assim, né? A matemática é, antes de mais nada, uma linguagem, né? Uma forma de comunicação, né? De você organizar as suas ideias e organizar o seu raciocínio. É uma ferramenta que a gente desenvolveu, né? Que o ser humano desenvolveu, né? O ser humano desenvolveu e facilita muito a vida. Isso é importante ter consciência disso, né? Porque ela já é tão antiga e já está tão rodada aí, né? A matemática está bem rodada já. É um negócio que, teoricamente, todo mundo tem condições de aprender, né? Então, o primeiro passo é esse, é você ter consciência que é um negócio que a maioria das pessoas aprendem. A maioria absoluta. E se você não aprende matemática, existe uma grande chance desse problema não ser a matemática, não ser uma falta de capacidade. Enfim, existe uma chance desse problema ser algo que está dentro da sua cabeça só. Então, esse é um primeiro ponto, assim. Pô, é um negócio que todo mundo aprende, por que eu não vou aprender? Então, o primeiro passo é lembrar disso. Diante disso, o aluno, a pessoa precisa descobrir o que ela sabe de matemática. Porque todo mundo sabe alguma coisinha, né? Se você chega para alguém na rua e pede para fazer uma conta, de repente a conta, para alguns a conta é fácil, para outros a conta é mais difícil. Então, se eu perguntar para uma pessoa assim, quanto que é 5 mais 4? A pessoa, 5 mais 4 dá 9. Beleza, a conta é tranquila. Se você perguntar, tem uma que é mais chatinha, por exemplo, 13% de 25 é igual a 25% de 13? Você quer que eu faça agora? Não, quer saber, ué. Tem que fazer as contas, né? Não dá pra ser na lata, né? Por que não?
Porque não são contas triviais, assim. Não acho que é difícil. Não, 13% de 25 é igual a 25% de 13? Eu sei essa pergunta só porque já teve gente que me fez aqui. Mas não é uma pergunta que você responde na lata. É? Rapidão, se a pessoa assim, sabe matemática ali do ensino fundamental, ela tem que responder na lata. É. Porque pensa só, 13% de 25 não é 13 dividido por 100 vezes 25? Sim. 13 e 25 no numerador e 100 no denominador do 13, né? Eu posso passar o denominador do 13 pro denominador do 25 na multiplicação, não tem problema. Então vai ser 13 vezes 25%, ou 25% de 13. Então é a mesma coisa. Né? Esse tipo de coisa você aprende no ensino fundamental e brincando com a matemática, né? Aí parece que é um problema sério. Você pode perguntar na rua para qualquer pessoa assim, 13% de 25 é igual a 25% de 13? É um jeito de lidar com a matemática que só quem gosta de matemática lida, entendeu? Então a pessoa precisa entender isso. Então o primeiro passo é entender que é um negócio que todo mundo aprende. O outro é saber onde que a pessoa está, né? Saber que nível de conhecimento que você tem sobre a matemática. São conhecimentos diferentes. E um outro jeito de aprender matemática é que matemática é tipo brincar com Lego, sabe? Você vai montando as pecinhas e tal. E tem um lance da matemática assim, que é muito tranquilizador, que é reconfortante da matemática do ensino médio, pelo menos, né? Todo problema do ensino médio tem uma única resposta certa. Às vezes pode ter várias, a resposta pode ter vários pedaços, né? Mas só tem um resultado final. Olha que interessante isso. Você tem um lugar para chegar e aí você usa a matemática para percorrer aquele caminho. Então essas coisas são interessantes de lembrar. Poxa, sempre tem uma resposta, tem um resultado final, né? Então isso é legal, que é confortante. Esse lance de ser igual brincar com Lego, você precisa ir aprendendo as pecinhas. E à medida que você aprende um pouquinho, você consegue aprender mais. É tudo uma questão assim, de sugestão, sabe? Tomar consciência da situação e falar, não, pô, peraí, faz sentido esse medo que eu tenho da matemática. Todo mundo aprende, por que eu não vou aprender? Entendeu? Só tem uma resposta certa no final. Só tem um resultado no final, pelo menos nessa do ensino médio. Né? Se você vai para o ensino superior, começa a mudar um pouquinho. Mas, do mesmo jeito, tem um resultado só, né? Em geral. É muito legal pensar na matemática assim, né? Na minha visão, matemática é muito mais fácil que geografia, história. Porque as coisas vão mudando, entendeu? Geografia é muito difícil, assim, você entender você aplicar os fundamentos, eu acho que é mais difícil, sabe? Né? E a história, por exemplo, o que acontece entre os povos, tem muito a ver com antropologia, o jeito que as pessoas se organizam. Isso para mim é muito mais complexo de entender do que a matemática, que é um negócio assim, o resultado é esse aqui é um problema, você tem um caminho para resolver. É importante a pessoa ter consciência disso, assim, para começar. Né? Depois a gente deve falar mais sobre como aprender de fato matemática, mas para começar é isso, é ter essa consciência, sabe? Que não é um bicho de nenhuma cabeça, assim, é tipo um Garfield, um gatinho bonzinho que você mexe de vez em quando, você empurra o gatinho com o pé. A matemática é tipo um gatinho, assim, né? Que você empurra com o pé para ele ir embora, ele acha que você está fazendo carinho, ele abre os braços, assim, para coçar a barriga. Matemática é tipo isso, entendeu? Entendi. Você está falando, então, que um dos principais gatilhos, então um dos primeiros passos é, em vez de você olhar para a matemática, você tem que olhar para você. Olha para você, para entender, porque a matemática é sua amiga. Né? A matemática pode ser sua companheira, né? Naquele momento ali de solidão, que você está sem conseguir conversar com as pessoas. Você lembra de um problema matemático, fica refletindo sobre aquele problema. E na hora que você conseguir alcançar a solução do problema, você vai ficar super feliz. A matemática é um negócio assim, terapia. Emocionante, entendeu? Se pudesse personificar a matemática assim, né?
na frente da gente, deveria dar um abraço na matemática, fazer uma reunião para todos vão abraçar a matemática. Deveria ser visto assim, porque é base para você aprender qualquer coisa na prática, entendeu? É raciocínio lógico. Ela tinha que ser vista como uma fada e não como uma bruxa do 71, né? A matemática é uma fada. Concordo. Aquela fada lá da Cinderela, né? Que é a amiga da mãe, que era a fada da mãe da Cinderela. A matemática é tipo isso. A matemática é a fada de todos nós. A fada de todos nós. Foi filosófico demais. Ô Bruno, deixa eu comentar uma coisa aqui pra você. Olha, pra maioria dos nossos alunos aqui no Brasil não é uma fada. É a bruxa, é um gato bem raivoso. Olha pra você ver. É triste a situação nossa. 2/3 dos brasileiros de 15 anos sabem menos que o básico de matemática. Beleza. Tá. A gente está ciente dessa dificuldade nossa no dia a dia da matemática. Eu fui um pouquinho mais adiante, eu encontrei um artigo da USP, que um professor, Alexandre Branco, ele comenta sobre a dificuldade na aprendizagem, principalmente de frações. Tá. Começa a intensificar, principalmente no ensino básico, fundamental, a dificuldade de fração. Como enfrentar ela? Porque ele comenta no artigo um exemplo que no ensino básico, dito como frações simples, ela vai direta, né? Já está 5/8, 1/8, como... explique relacionado a algum objeto. Vamos supor, como seria 5/8 de uma pizza? Esse é o mais simples que tem. A partir daí fica muito complexo para os meninos do ensino básico. Ele fez algum experimento. Como foi? Você lembra mesmo como foi a sua primeira reação quando você começou a estudar frações? Você teve alguma dificuldade nelas? Cara, eu não... Assim, eu tenho consciência que frações é um negócio difícil de aprender, né? Tipo um jogo, assim. Você tem uma hora que você tenta passar de uma fase, você vai tentando, tipo Age of Empires, né? Eu joguei Age of Empires. E quando eu era adolescente eu jogava bastante, mas depois eu parei. Aí eu fui jogar recentemente, eu tava com dificuldade de vencer o computador no 1 contra 1 no modo difícil. Eu conseguia vencer com uma população de 50, eu consigo vencer relativamente fácil. Com uma população de 75, aí eu tenho um pouco de dificuldade de vencer. E com uma população de 100, eu tenho muita dificuldade de vencer. E nem tentei com 200. O que isso tem a ver com frações? 5/8 de uma pizza é um negócio fácil, entre aspas. Por quê? Porque pizza é um objeto conhecido de todos nós, né? Mesmo as pessoas que não têm muito costume de comer pizza já viram no desenho, né? Sempre tem um exemplo sobre isso. E, tradicionalmente, a pizza é partida em 8 pedaços. Então, você pegar 5 pedaços de 8 é um negócio fácil, 3 pedaços de 8. Enfim, isso como é que fala? Um negócio assim que é familiar para nós, entendeu? Agora, eu tenho consciência que frações é difícil. Por que é difícil aprender frações, né? A resposta está lá no início do fundamental, quando você aprende as 4 operações básicas. Somar, tradicionalmente, é fácil para as crianças. As crianças aprendem a somar com facilidade. Subtrair é um pouco mais difícil, mas elas aprendem também. Não é um bicho de 7 cabeças para as crianças. Multiplicar, eles conseguem entender. Enfim, quando está aumentando, as pessoas entendem mais fácil. A maioria das crianças tem dificuldade. A maioria das crianças que tem dificuldade com matemática encontra o primeiro desafio na divisão. Né? Você vai dividir para outras pessoas. E aí tem escalas disso. Você vai dividir um negócio, por exemplo, você vai dividir para 2 pessoas uma quantidade par. Beleza, a criança entende isso rápido. Aí o próximo passo é você ensinar a criança a dividir uma quantidade par, uma quantidade ímpar para 2 pessoas. Então a criança precisa entender que vai sobrar 1. Sobra 1. O que eu faço com esse 1? Né? Aí depois começa a aprender essas coisas, por exemplo, aprender
a dividir 11 coisas para 3 pessoas. Ah, vão sobrar 2. Então, tudo muito visual, né? O jeito de aprender visual. E se a pessoa não faz todos esses passos na infância, aí fica difícil realmente aprender a fração. Porque o primeiro... Imagina que você é uma criança. Imagina que tem 2 crianças. Crianças mesmo, pequenininhas. E você tem lá 3 bananas para dividir para as crianças. Vai ser uma para cada uma. O que uma das crianças vai querer fazer em relação a outra banana? Comer também. Vai querer, né? Uma vai querer, a outra vai querer. Uma vai querer, a outra vai querer. Em algum momento, um adulto, ou talvez até mesmo uma criança mais velha, vai dar uma solução, que é... Quebrar a banana no meio. Divide. Isso. Aí, se você der para as crianças dividirem, o que elas vão fazer? Cada uma vai querer pegar um pedaço maior, né? As crianças vão chegar à conclusão, né? Talvez com um pouco de ajuda, que deve partir exatamente no meio. A primeira vez que a pessoa vê o conceito de metade, né? Então, tem esse processo de construção que na escola particular, esse processo é feito assim, né? Tem a aula de culinária, tem o tempo ali que a criança fica na escola, tem um monte de coisa, né? Na escola pública, não. Nem sempre é assim. Na escola pública, muitas vezes, é na lousa. E aí é um nível de abstração que a criança não tem preparo ainda para lidar. Aí fica difícil entender o conceito de divisão e o conceito de fração, entendeu? Então, eu acredito que as pessoas têm dificuldade de aprender fração porque já existia uma dificuldade de aprender divisão e esse conceito não foi bem trabalhado, porque a fração nada mais é do que uma divisão. Então, por isso que é difícil aprender fração. Agora, como que eu faço para aprender fração? Eu que já sou adulto. Essa é uma pergunta interessante. E por eu já ser adulto, por eu já ter uma habilidade em alguma área, né? Por exemplo, vamos supor que eu sou muito bom de redação, e talvez eu tenha dificuldade de fração, mas eu sou bom de redação, eu leio bem, eu escrevo bem, eu entendo bem as coisas. Aí o passo é voltar lá no básico para entender isso. Mas você não volta na fração. Você volta na primeira página do capítulo sobre frações, entendeu? Aí você vai ver a pizza, você vai ver o terreno, você vai ver as frutas, você vai ver a divisão acontecendo. Aí você entende. E aí depois você descobre, quando você internaliza, você descobre que é um algoritmo. Agora, o conceito de fração é um negócio que pode afrouxar uns parafusos na cabeça da gente de vez em quando, entendeu? Por exemplo, essa pergunta que eu fiz de 13% de 25 é igual a 25% de 13 é fração. Né? É fração. Então, é isso. Assim, sempre o problema está atrás. Na matemática, o problema está sempre alguns passos antes daquilo que você não sabe. Tem alguma coisa antes daquilo que você não aprendeu e aí você precisa aprender para deslanchar. Quando a pessoa tem essa experiência, vive essa experiência com a matemática, ó, pra você ver, quando a pessoa vive essa experiência com a matemática de eu não sei, volto lá atrás, aprendo e venho trazendo até que eu aprendo aquilo que eu não sei, ela vive um momento assim de êxtase, entendeu? Concordo demais. É uma realização assim, olha, do que eu sou capaz. Às vezes você está enxergando já um conteúdo com um pouco mais de maturidade, não necessariamente uma maturidade matemática, mas uma maturidade, que é o que me leva numa pergunta que a gente estava conversando ontem. Só uma forma mais geral. O Bruno usou as frações aqui para introduzir uma pergunta, né, sendo uma fração uma parte dela, na minha visão. Porque eu já dei muita aula de matemática também, né? E eu sei que o problema principal está lá atrás e o problema não está na matemática. Então a minha pergunta é o seguinte, Bruno.
como que o aluno pode aumentar a habilidade dele de tradução português-matematiquês? Porque, na minha opinião, o problema principal da matemática está aí. Sabe? Explica isso melhor. Legal. Massa, né? As pessoas, vamos usar um exemplo de novo, igual o Bruno das frações. Um problema de sistema de equações do primeiro grau, certo? As pessoas sabem resolver, os alunos corriqueiros que não se preocupam com a interpretação português-matematiquês, sabem responder 2x mais y igual a 7 e 7x menos não sei o que lá, igual a qualquer coisa. Eles sabem responder. Agora, se eles falam, no estacionamento eu tenho carros e motos. Eu tenho tantas rodas e tantos veículos. Quantas motos eu tenho? É a mesma coisa. Entendi. É a mesma questão da interpretação do 13 por 125 também. E isso a gente enxerga como uma habilidade de tradução das letras em equações. Das palavras. As letras das palavras, desculpa. Entendi. Das palavras em equação. E isso eu encaro realmente como uma habilidade. Quer saber se você concorda se é uma habilidade, se pode ser treinada, e se treinada, se há como eu melhorar. Pode. Deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Você está falando assim, se você entrega um conjunto, duas equações e duas incógnitas e pede para a pessoa achar as incógnitas, provavelmente a maioria das pessoas que estudaram matemática ali vão conseguir resolver. Isso. Mas se você entrega isso na forma de um problema cotidiano, o número de pessoas que consegue resolver é bem menor. Isso. É isso que você falou. Isso. E aí o que você está falando é que o problema é a falta de capacidade, a falta de habilidade de traduzir esse problema em um conjunto de equações, por exemplo. Perfeitamente. Seria, usando um termo aí de quem já fez engenharia, essas coisas, modelagem. Exatamente, né? Perfeito. Modelagem, matemática. Cara, isso dá para ser treinado e o melhor jeito de treinar é fazendo, entendeu? A pessoa vai viver isso quando ela voltar para estudar lá atrás. Ela vai ter esses probleminhas no livro e tal. Que estão vários exemplos desses, como você falou, né? O estacionamento tem carros e motos, né? E o total de rodas é tanto. Quantos carros existem? Então, no estacionamento tem 100 carros e motos, né? E, vamos dizer assim, sei lá, nem sei se dá para fazer assim. 40 rodas. Quantos... Nem sei se tem solução para esse problema, tá? Eu pensei aqui agora. Quantos... Podia fazer aí, João. O estacionamento tem 100 veículos, entre eles carros e motos. E ao todo são 300 rodas. Vê se dá para fazer esse problema. Deixa eu fazer aqui. Eu não sei se tem a resposta certa, mas é isso aí. São 100 veículos e entre esses 100 são carros e motos. E ao todo são 300 rodas, né? Traduzir isso, por exemplo, o João sabe que ele faz física no FMG, então para ele já passou muito por isso. Mas teve um momento que ele não sabia, né? Ele foi sendo treinado para isso. Então, assim, dá para treinar. E o jeito de treinar em tudo em matemática, absolutamente tudo em matemática, o jeito de treinar é você começa do mais simples e vai complicando. Vai simples e vai complicando. Entendeu? E alguns livros didáticos, por exemplo, qual que é a melhor coleção de matemática, na minha opinião? É a do Gelson Iese. Tem aquela de 10 volumes, que é uma britadeira para matar formiga, muito boa, muito legal, o pessoal usa até em ensino superior. E tem aquela coleção do Gelson Iese de 3 volumes, se não me engano é Matemática, Ciência e Aplicações. Então lá no livro tem a sequência, um por um, entendeu? E essa matéria especificamente, né, é lá do ensino fundamental. E os livros de ensino fundamental, aí já não sei de cor quais são os melhores, mas a gente pode pesquisar depois e passar para o pessoal. Tem os probleminhas na escala do mais fácil para o mais difícil. Então, assim, é possível aprender. Qualquer pessoa que parte do básico até o avançado, partir do lado básico, presta atenção nisso. Qualquer pessoa que começa do básico
tem a capacidade de aprender matemática num nível muito acima da média da população. Qualquer pessoa. Basta ela começar lá no início. Desde o início ela começar problema por problema. Tem solução, João? Não tem solução. Dá quebrado, né? É porque Dá tem que quebrado, ser- porque não pode ser meia não pode roda, ser- né? Isso. Então, Isso é bacana, né? Qualquer pessoa que tenha consciência e paciência para começar do início consegue. isso, você falou bem, eu nem pensei, eu não É. falei isso, mas é verdade. A pessoa tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Aí entra num assunto que a gente pode conversar outro dia, que é lidar com a ansiedade, né? De querer já ir pro mais difícil, normal, que é onde a gente vê que as coisas dão errado sempre. Você começa lá de cima, não tem como. Você vai subir o prédio, você vai subir no pilotis, depois do primeiro andar, até chegar ao 15º. Isso é normal. E tem um negócio interessante, por exemplo, você trabalha com matemática há bastante tempo, né? E você trabalha com matemática, trabalhava até pouco tempo, talvez na melhor escola de Belo Horizonte, na mais tradicional. Na minha opinião, é a melhor escola de Belo Horizonte para ensino médio, assim, da rede particular, né? A que eu sou fã mesmo é o Cefet, né? O Icotec, mas das particulares é a melhor. E lá na sua escola, na escola que você trabalhava com alunos que têm uma condição financeira boa, não trabalhava? Com alunos que têm uma condição financeira boa, e essa escola tem um projeto que ele atrai alunos, ele trabalha com alunos que tem um grupo de alunos que estão numa situação financeira complicada, morando às vezes até num lugar Perfeito. né, complicado de morar, assim, em termos de violência e tal. E aí, assim, você não, quando você olhava esses alunos estudando matemática, né, tanto da classe mais rica quanto da classe mais pobre, você sentia que era que havia dificuldade por uma questão social, ou você sentia que matemática era um negócio acessível a todos, dependia só de começarem certo, entendeu? De construir o conhecimento? Bem, dentro do universo que eu estava inserido, daquele universo em especial, era uma questão de começar. Começar, né? Isso, porque mesmo as pessoas que tinham uma realidade social ruim tiveram a chance de ter tiveram acesso ao conhecimento. Porque foram para essa escola, exatamente. Mas a gente tive alunos lá, novatos, né, que você via claramente que era uma questão social. Assim, mesmo ele sendo um bom aluno de uma situação social menos favorecida, ele tinha problemas conceituais, assim, com matemática. Mas porque ele não tinha base, né? Isso, porque ele não teve acesso antes. Mas a classe social determinava a capacidade da pessoa. A capacidade, não. Não, né? Não, a capacidade, não. Então Agora, qualquer um conseguia aprender. Isso, sim. Se bem estimulado da forma certa, com certeza. Isso aí... O problema todo tá aí, no estimular, né? Como que ela vai ter o acesso, né? O porquê. Mas sim, eu acho que dá, sem problemas. Isso aqui leva num outro assunto que a gente está querendo saber, é o seguinte. A gente sabe da sua história de vida, de onde você veio, né? Que é uma situação bastante próxima a essa. Né? E a gente queria saber, assim... O que você fez de errado no aprendizado da matemática? O que não deu certo? E que você fala assim, por favor, gente, evite isso a todo custo. Isso aqui eu fiz, deu muito ruim e não façam igual eu fiz. Teve alguma situação dessa? Teve. Na verdade não foi uma não, foram várias, né? Teve várias vezes que eu não conseguia entender matemática, um assunto que precisasse de matemática, física, química e tal. E qual foi o maior erro que eu cometi em todas essas situações que eu não consegui aprender? Tem algumas que eu lembro até agora que foram bem traumáticas na época da faculdade. O meu erro era tentar ver toda
a teoria e depois começar a fazer os exercícios, entendeu? Então, por exemplo, quando eu fui aprender PA e PG, eu fui aprender já no cursinho, porque no ensino médio não tinha. Eu tentei ler toda a matéria para depois fazer os exercícios e deu pau. Aí o que eu fiz? Eu peguei o livro didático, lia um pouquinho de matéria e fazia um exemplo. Lia um pouquinho de matéria e fazia um exemplo. Que era o que funcionava de uma maneira geral, entendeu? Na época da faculdade, a mesma coisa. Eu tinha que aprender probabilidade, variáveis aleatórias, não lembro o nome da matéria, né? Era processos estocásticos o nome da matéria. E tinha isso, tinha muita variável aleatória. Eu queria ler o livro todo para depois começar a fazer exercício. Muito livro de faculdade é organizado assim. A apostila do professor também era organizada assim, tinha muita matéria e os exercícios só no final. E existia uma distância muito grande entre o exemplo e o exercício. Aí nunca funcionava, entendeu? Então eu tinha que voltar, estudar um pouquinho, fazer o exercício daquele nível. Estudar um pouquinho, fazer o exercício daquele nível. Porque assim eu ia construindo o conhecimento. Então, o erro que eu cometi foi tentar estudar tudo para depois começar a praticar. Na matemática, matemática não é um negócio de visão ampla de tudo, assim, entendeu? Que você estuda tudo, aí você tem uma visão. Não, não é isso. Matemática é um negócio de construção. Você constrói o conhecimento, é como se fosse construir uma parede. Você constrói um tijolinho, depois vai construindo. Você coloca um tijolo, coloca o outro, coloca um tijolo, coloca um outro. Aí você constrói uma parede. Aprendi a construir uma parede, agora eu vou construir 4 paredes. Aí agora você sabe construir uma sala. Legal, já sei construir uma sala. Agora eu posso construir várias salas. Para você pular para o telhado, você tem que aprender a fazer a armação do telhado. Para você aprender a fazer a armação do telhado, você precisa aprender a armar duas vigas de madeira. Para depois você aprender a armar 4, 5, 6, fazer... Entendeu? Você tem que ir construindo o conhecimento. Matemática é muito assim. O Bruno é especialista o Bruno tem um background matemático forte aí, né? Ele consegue fazer bem essa ponte entre matemática e geografia. Assim, você vê, Bruno, diferença entre a construção do conhecimento matemático e do conhecimento de geografia e história? Então, no ensino fundamental da geografia, no 6º ano, eu estava conversando ontem com o Evandro. Everton, toda hora estou confundindo. E na geografia tem uma divisão que, infelizmente, a gente faz de geografia humana e geografia física. Logo, quem tem alguma dificuldade em matemática vai se distanciar da geografia física. Por quê? Geografia física, a primeira coisa que você pega é cartografia. Tem números, medição, fazer medidas, saber calcular uma escala. Isso aí, se o aluno ele não constrói uma base interessante ali, anterior mesmo da cartografia, que é a matemática, precisa dela, a questão da soma, divisão, como você estava explicando, ele vai enfrentar muitos problemas. Eu não vejo muitas diferenças assim, de uma forma de aprendizado, porque na geografia, se o aluno ele não entender, vamos supor, como entender minimamente o funcionamento de um relevo, por que tem um rio ali na parte mais baixa, vai ser impossível ele conseguir entender mais para frente por qual motivo que tem mineração em tal local e não tem em outro. Na matemática, se o aluno não entendeu ali, vamos supor, subtrair, dividir, como que ele vai resolver uma função? Na história, se o aluno está querendo entender um pouco da cidade de Belo Horizonte, mas não estudou nada sobre Ouro Preto, então tem que ter uma base. E sem a base, e algo interessante que eu percebi, você estava falando sobre matemática, você também, Bernardo, é trazer principalmente essas áreas onde você tem dificuldade, o seu cotidiano, com exemplos reais do seu dia a dia. Beleza, tem gente para facilitar na física, na matemática, coloca pizza. Poxa, se você, sei lá, tem algum dom relacionado a jogar bola,
coloca campo de futebol, quantidade de jogadores. O que você acha disso? Acha que é válido? Então, aí, o que você está falando é contextualização, né? Isso. Então, essa contextualização é muito importante, tá? Essa é uma missão do professor. A obrigação do professor é contextualizar as coisas, né? Na faculdade, você não tem tanta essa preocupação de contextualizar. As coisas são ensinadas, às vezes, num nível um pouco mais abstrato, né? Porque tem um outro objetivo, né? De desenvolver na pessoa essa capacidade de abstração mesmo. Mas, quando está começando, é muito importante o professor trabalhar a contextualização. Fazer o exemplo do campo de futebol, fazer o exemplo da pizza, fazer o exemplo da realidade onde a pessoa mora, né? Então, por exemplo, eu sou um aluno que estuda numa escola muito cara, que fica num bairro muito chique. Então, é importante o professor fazer a contextualização lá, né? Eu sou um aluno que mora numa comunidade, na periferia, uma comunidade mais pobre. É importante o professor fazer a contextualização lá. Porque aí a pessoa consegue fazer relação, entendeu? Agora, tem um trabalho que às vezes se esconde atrás da importância da contextualização e que prejudica muito as pessoas, um trabalho que não é feito, que é o seguinte: tem coisas que você aprende, tem coisas que você faz que servem para te preparar para fazer algo mais complexo. Vamos dar o exemplo dos esportes. Cristiano Ronaldo faz flexão todo dia, né? Cristiano Ronaldo faz abdominal todo dia, ele faz agachamento todo dia. Quantas vezes já viu ele parar no campo de futebol para fazer uma flexão? Quantas vezes a gente já viu ele parar no campo de futebol para fazer um abdominal no meio do jogo? Ou para fazer um agachamento, né? Ele faz polichinelo, ele não para fazer agora, vou fazer um polichinelo. Então, se eu tiver um olhar assim muito de curto prazo, eu não vejo sentido naquelas coisas que ele está fazendo no treino. Mas tudo aquilo é importante para ele conseguir executar o melhor durante o jogo, para ele correr bem, para ele tomar uma pancada e não cair, para ele conseguir impulsão para cabecear, essas coisas. Na matemática também tem isso. Tem coisas que você aprende e que você tem que simplesmente entender que, cara, eu estou aprendendo isso aqui para aprender alguma coisa mais complexa lá na frente, entendeu? Um exemplo, trigonometria. É um assunto que você aprende e que, assim como a flexão, o abdominal, o polichinelo, o agachamento, deixam o Cristiano Ronaldo mais forte, você estuda trigonometria para você ficar mais inteligente, para você ter um raciocínio melhor. Você estuda números complexos para ter um raciocínio melhor. Você estuda função injetora, bijetora, sobrejetora para ter um raciocínio melhor, né? E você vai desenvolver a capacidade de analisar outros problemas mais complexos. E muita gente se esconde atrás, porque não tem contextualização, e esquece que a matemática, por si só, ela tem um motivo de ser estudada, que é para deixar a pessoa mais preparada intelectualmente. Não é que, não sei, no nível de sinapses, né? Mas deixa mais inteligente porque você tem mais ferramentas, entendeu? Para trabalhar. E aí você passa por ser uma pessoa mais inteligente. É a famigerada pergunta que vários alunos do ensino fundamental fazem, né? E alguns do ensino médio também. Pra que eu vou estudar isso se eu não vou fazer física, matemática, engenharia? Não, você vai fazer porque você precisa evoluir. E isso aqui é um passo importantíssimo, né? Pra que eu vou saber Bhaskara se eu vou fazer história? Pô, você tem que entrar no curso de história, né? Para isso você vai passar por uma prova. Essa prova exige alguma coisa que exigirá a sua habilidade de ter usado Bhaskara um dia na vida. Isso aí já é contextualização também. Você está mostrando o fruto que a pessoa vai colher. Certo? Você precisa aprender isso aqui para você passar no vestibular. É um motivo. Sim.
Justíssimo, inclusive. Justíssimo. Poxa, eu quero ser médico, mas eu não gosto de matemática. Desculpa, mas para você entrar na faculdade de medicina, você precisa passar por uma prova de matemática. Então é um motivo suficiente você aprender matemática. Agora, o que faz um médico que já virou médico gostar de estudar matemática? Querer saber estatística? É porque ele quer ficar mais inteligente que os outros. Uhum. Por que o Cristiano Ronaldo chega todo dia mais cedo e sai todo dia mais tarde e tem uma academia em casa e tem fisioterapeuta próprio? Todos eles têm, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. Porque eles querem ser melhores, entendeu? Então, assim, se você quiser ser mais inteligente que os outros, o caminho mais fácil é você aprender matemática. Ponto final. Agora, é vantajoso ser mais inteligente que os outros? Dificilmente. Se você for mais inteligente, vai ser mais difícil das pessoas passarem para trás. Exatamente. Né? Aí já começa uma vantagem. Então você vai chegar lá para fazer um financiamento da Caixa de um apartamento. Se você sabe matemática, quando você lê o contrato, você vai, pô, isso aqui, por que eu estou pagando isso aqui? Que conta que é essa? Não, peraí, você me falou que a taxa de juros é 8%, mas eu fiz a conta aqui, está dando 12%. Uhum. Né? Até para você comprar um apartamento. Eu vivi isso quando fui comprar um apartamento, o cara queria me passar para trás, né? Botar um monte de taxa. Falou, não, a taxa total vai ser 8,5% e tal. Isso já tem um tempo. Aí eu falei, não, beleza, deixa eu ver aqui. Aí eu fiz as contas e falei assim, não, cara, isso aqui tá errado. Deixa eu ver, onde que tá o contrato? Aí comecei a ler o contrato, procurei os números. Ah, essa taxa aqui, não, isso seguro eu não quero. Para que você tá me cobrando isso? Uhum. Entendeu? Aí o cara ficou assim, poxa... Não tô falando com qualquer um, né? Tudo passa, mas esse aqui não passou, entendeu? Uhum. E não é só na conta exata, na hora de resolver problemas de uma maneira geral. Você aprende a quebrar problemas comuns, que não tem nada a ver com... Por exemplo, o Bruno falou assim, para você entender geografia, né? Você precisa dos bloquinhos ali, você tem que entender o rio, o relevo, por que o relevo perto do rio é daquele jeito e tal. Né? E tem outras coisas, por exemplo, de raciocínio lógico. Né? Falei assim, por que tem um deslizamento de terra? É um problema exclusivamente social? Não é, vai ter, entendeu, o deslizamento de terra ali, só que e tudo que tiver ali e que não tiver muito preso no chão, assim, como as árvores estão super presas no chão, vai descer, entendeu? Entendi, é isso mesmo. É igual lá na Austrália. Lá na Austrália tem um lugar que pega fogo todo ano. Não tem um negócio assim? Não tem uns lugares na Austrália que pegam fogo direto? Assim, vira e mexe, pega fogo. Depois da época do fogo, nós vamos nesse lugar. Na Austrália, tipo, em Belém tem depois da chuva, né? Isso. Todo dia chove depois da chuva. Problemas com marés, inclusive, lá de rios, né? Aí o cara, morri afogado numa maré, no rio. Por quê? Porque sobe a maré. É questão de lógica. Poxa, se você coloca uma casa ali, a casa vai ser... como é que fala, Bruno? Vai ser submersa? Não sei como é que fala. A água vai subir e vai tampar. Vai tampar, Ou a casa sobe junto, ou vai ser... entendeu? Ou a casa sobe ou ela é tampada, igual a todas as árvores que tem ali. Entendeu? Exatamente. Bacana. É isso mesmo, Bruno. A gente veio aqui no podcast hoje, né? A gente já tá chegando aqui no final. E sempre conversa com agradecedores. E a pergunta final que a gente quer fazer sempre para você daqui para frente, tá? Com todo esse papo que a gente bateu, com todas essas dicas, dá para chegar no 800? Dá, ué. E como que as dicas de hoje vão ajudar a gente a chegar lá? Enumere elas para gente. Cara, o mais importante que vai fazer os 800 no Enem, porque o objetivo é tirar 800 no Enem, né? O mais importante de tudo que a gente falou aqui hoje, para fazer os 800 no Enem, é saber que a sua dificuldade de matemática, a solução para a sua dificuldade de matemática está antes da dificuldade. Então, você tem que estudar alguma coisa ali anterior. Né? Isso é a coisa mais importante. Então, se eu estou com dificuldade, tem algum assunto aqui atrás que eu não aprendi. E você vem aprendendo esse assunto. Depois que você estudar esse assunto, depois que o aluno volta lá e estuda todo o básico, né, bem direitinho, aprende todos os macetes que são ensinados no livro de ensino fundamental, e encara uma prova do Enem, ele vai ter a grata surpresa que das 45 questões de matemática do Enem, umas 40 não passam do conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Né? Umas 40.
E aí ele vai falar assim, poxa, para eu tirar 800 em matemática no Enem, eu não preciso acertar 40, eu preciso acertar, sei lá, 38, eu acho que já dá um 800 em matemática. 37, depende das questões que você acertar, porque tem a TRI. Mas a principal notícia é essa, cara, vai lá, estuda o básico bem direitinho e vai para a prova do Enem. O aluno pode fazer o seguinte experimento. Faz uma prova do Enem hoje. Pega a prova, sei lá, pega a última, faz de novo. Vê a nota. De preferência o aluno que tirou nota ruim, ele vai sentir isso mais na pele. Vai lá na escola pública do seu bairro, pede emprestado os livros de sexto ao nono ano, né? Hoje sexto ao nono ano, os livros do Ensino Fundamental 2, estuda um por um, página por página, do início ao fim. Isso aí vai demorar uns 2 ou 3 meses para fazer, porque o aluno já viu. E faz a prova do Enem do ano anterior. A outra, né? Fez a de 2019, vê a nota. Aí faz esse experimento, estuda a matéria do ensino fundamental, do início ao fim, e depois disso, faz a prova do Enem do ano de 2018. Você vai ver a diferença da nota. Vai dar muito maior. O mais importante para tirar os 800 no Enem é saber o básico da matemática. Se você sabe o conteúdo do Fundamental 1, do Fundamental 2, bem sabido, e sabe aquele conteúdo ali do primeiro ano do ensino médio, e você tirar menos de 800 no Enem, eu não posso dizer promessa. Não, né? Pode. Eu vou ficar muito surpreso. Vamos ver se você aprendeu mesmo, mas... Aí você chama a gente pra conversar. A gente conversa. Beleza. Eu dou um chocolate. Aí. Eu dou um bombom. Pô, às vezes é muita gente. Eu dou um bombom pra pessoa que fizer isso e não conseguir ter uma melhora substancial na nota. Isso aí. Então tá bom. A gente tá chegando aqui ao final. Queria agradecer vocês dois novamente. E agora o podcast mudou de dia. Agora nós vamos fazer todas as terças-feiras. Às 9h30 estaremos aqui com 800 no Enem. Tudo certo? Valeu, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Bruno e Bruno. Obrigado. Valeu. Tchauzinho, gente.